lado, estamos com Pietro Acosta. Ele com seu pai foram de Zica até Ushuaia. Boa tarde para todo mundo, os ouvintes da Rádio Conceição. Boa tarde, Dari. Boa Prazer em conhecer. Almeri, Célio, Andrés. Uma boa tarde para todo mundo aí. E o Vamos paizano conversar aqui, bastante. por que o paizano quis? Hoje o pai está trabalhando, né? Um abração para o Marlon Acosta. À minha direita, o terapeuta, grande autoridade em física quântica, está fazendo grande sucesso com o seu trabalho terapêutico, com as suas palestras. Eu me refiro a Andrés Gustavo. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, mesa de notáveis aqui. E muito bom estar com vocês de novo. Vamos nos divertir e vamos conversar bastante. Andrés Gustavo, assim, sinceramente, você não precisa ficar constrangido, mas querer de bicicleta até o Polo Sul não é um sintoma de loucura? Por favor. Não. Como de loucura? É de genialidade. É de saber utilizar o poder, esse poder que todos nós temos, esse poder às vezes oculto para nós, o poder da nossa mente. Ele começou acreditando que ele podia, não é? Sim. Não foi assim que tudo começou? Como começou? Não foi um sonho? Explique então para nós como começou. Isso aí. O pai estava na vibe já de bicicleta, né? Ele tinha trocado do carro dele por uma bicicleta. Quando se mudou para Itajaí, que tem bastante condição de andar de bicicleta, né? Temos bastante ciclovias. Sim, teu pai trocou o carro para bicicleta e o cara ainda voltou, não? Teu pai voltou? Mas antes, uma Brasília bem acabadinha, né, nego? Antes que você continue a falar, eu quero ressaltar aqui que menor que os meus sonhos não posso ser, do Lindolfo Bell. É isso que moveu vocês, o sonho? Mais ou menos isso aí, um sonho. O pai parou de fumar e a gente decidiu, então, seguir nessa linha, né? Convidei, vi que ele estava nessa vibe e aí convidei ele para fazer essa viagem de bicicleta até o fim do mundo. De ti ou do teu pai? De ti mesmo? De mim. E aí ele aceitou, né? Ele aceitou e no mesmo dia foi bem interessante. Ele pegou um caderno e escreveu no caderno. Até dia 22 de abril a gente sai. Acabamos saindo 2 meses antes, mas acho que é quando ele escreveu ali é que ficou certo que a gente ia fazer a viagem, né? E ele parou de fumar? Parou de fumar. A partir daí tudo começou a se encaminhar. No outro dia eu contei para o Almeri já fez um release, ele disse que ia fazer para mim, fez o release, mandou para as rádios, já começaram a nos chamar e aí virou legal. Tudo andou como andou. Deixa eu perguntar uma coisa para ele. Quando vocês sonharam isso, vocês sentiram que era possível? Houve um sentimento envolvido no início? Sim, quando eu pensava em chegar no Ushuaia, eu me arrepiava. Me arrepiava dos pés à cabeça. E isso aconteceu algumas vezes, quando eu decidi mudar para Santa Catarina. Então eu sabia que eu chegaria. Eu tinha essa certeza, né? Devido a esses arrepios, essas coisas já estava mais espirituais que a gente sente, né? Sentia, pensou e agiu. Esse é o exemplo de um co-criador. Exatamente. Como é que eu co-crio a realidade? Como é que eu co-crio a minha vida? Como é que eu faço um milagre como que eles fizeram? Exatamente. Tendo um sonho. Só tendo um sonho? Tem um monte de sonhadores que morrem na praia, né? O que é que acompanha o sonho? O sentimento, ele sentiu, se arrepiou, a emoção. Sim. Grava a crença no subconsciente. O subconsciente faz isso acontecer. Faz. Parabéns. Em algum momento não vacilou quando estava chegando ali no Mar da Prata? Mar da Prata, né? Rio da Prata. Montevidéu, passou pelo Uruguai. Como é que foi a trajetória? Conta para os ouvintes. A gente saiu de Itajaí, fomos até Capão da Canoa, né? Pedalando de Capão, fizemos de carona até o Chuí. Do Chuí retomamos a pedalada até Montevidéu. Montevidéu passa o Buckbus para Buenos Aires. De Buenos Aires pega a Ruta 13 e vai embora até o Ushuaia. Só tem aquela travessia do Estreito de Magalhães. Né? Ferryboat, como é o nome do... Buckbus, que atravessa de Montevidéu para Buenos Aires. E levaram uma carga pesada, né? Média de 50 quilos cada bicicleta. Nossa. Como se fosse levar uma pessoa, uma criança, na garupa, né? Mais ou menos isso. Mas vocês perderam peso físico? Não tanto. Não tanto. A gente comia muita farinha, bastante farinha de milho, né? Polenta, bastante assim, então acabava suprindo tudo que a gente precisava. Vocês preparavam mesmo a polenta? Preparava. Levaram no fogareiro? Fogareirinho, aqueles pequenininhos de viagem. Olha só, Almeri, que doido, né? Bem interessante, né? Eu até falei pro Marlon assim, eu quero levar vocês a algum programa lá da Globo, né? Leva a Ana Maria que eu vou ensinar ela a fazer polenta com fumaça. Teve algum momento assim que vocês pensaram, agora a gente vai morrer? Isso.
Eu tive alguns sustos. Já na saída aqui de Itajaí, no primeiro dia, um pneu de caminhão estourou do meu lado. Isso relata bem no livro ali. Ele passou e chegou a dar uma pegada nas costas, assim, aquele fio nas costas. Mas não aconteceu nada. O pai tomou alguns tombos na ruta, assim, mas... Se levantou, não quebrou nenhum dente, nada? Não, nada. Alguns arranhões só, E a relação do teu pai é harmoniosa ou ele dava umas broncas assim? Porque ele é o pai, né? Dava. Até na viagem dava bronca? Como é que era? A era? gente dormia junto na mesma barraca, né, cara? Tinha que aguentar o ronco dele todos os dias, né, cara? Então Aí, vocês dormiam em barraca? alguma diversão. Dormia em barraca. Nossa, escolhi um canto, e tipo normalmente- camping mesmo. E camping ou na rua mesmo, às vezes em hotel, né, Frio. quando precisava. Pegaram frio. Bastante. Que época do ano foram? Foi de 22 de fevereiro até 21 de abril, quando nós chegamos no Ushuaia, né? Repete para os ouvintes. 22 de fevereiro a 21 de abril. Isso deu o quê? 2 meses. 2 Uns 2 meses. André Gustavo, você como homem da holística, da física quântica, nessa primeira etapa, né, um terapeuta que está agora iniciando um novo seminário também, depois vai as pessoas que querem te conhecer. Nesse relato inicial, o que essa mente brilhante como a tua já capta? Que comentários pode fazer? Não, capta o exemplo. A gente tem que observar, mas observar além da coisa aparente, da coisa superficial. Porque houve um processo para que eles conseguissem o que eles procuravam, né? Houve um objetivo, houve um sonho, houve acreditar no sonho e houve envolver a emoção. Essa é a receita do milagre. Qual milagre? O que você quer fazer na sua vida? Seja lá o que você quer. Permita-se sonhar. Não tem sonho impossível. A simples vista, para nós que não pedalamos, Isso. é quase impossível ir de bicicleta para lá, não é? É. Mas eles acreditaram no impossível? Não. E não vai que não era impossível? Agora, se me permite uma pergunta, o exemplo deles serve para quem quer comprar um carro dos sonhos, um apartamento, uma casa, quer montar uma empresa e tudo mais. É esse o caminho? Ótimo, ótima pergunta. Sim, é esse o caminho. E a gente começa pelas necessidades mais urgentes. A gente nunca começa pelo mais importante, começa pelo mais urgente. Normalmente, em termos urgentes, a gente pensa em dinheiro, né? Agora você começa a entender como você consegue trazer prosperidade para a tua vida. Tendo um sonho, acreditando nesse sonho, envolvendo o sentimento nesse sonho e cuidando do sistema de crenças. Porque o que te impede de atingir o sonho? As crenças. As crenças. Se eu É o acredito que eu não bloqueio. posso, não posso. Se eu acredito que eu posso, olha, eu não sei como, porque quando ele sonhou e ele acreditou, ele não sabia como. Não é importante saber O universo como. providenciou. Sabe quem que é o universo? Que boa pergunta, né? Quem Pode- que é o universo? Pode responder. Teu subconsciente é o universo. Sim. Porque o nosso subconsciente está ligado e correlacionado com outros subconscientes. Veja bem, quando ele pensou no sonho, logo pensou em falar com ele. Por quê? Porque ele facilitaria e viabilizaria o projeto de alguma forma. De onde saiu essa sabedoria? Do raciocínio dele? Não. De um pensamento subjetivo, do qual nem ele tem consciência, nem ele, mas se conectaram. Então, Sim. o subconsciente nos conecta com Sim. outros subconscientes que têm o pedacinho que falta para que eu consiga o que eu quero conseguir. Sim. E uma vez que eu usei isto para o básico, eu começo a usar para outras coisas que não são tão básicas. Então, vamos supor que uma pessoa queira ter uma situação financeira estável, porque através dela, ela tem certeza que ela vai atingir a paz, digamos assim. Isso é um sonho, um desejo, digamos, meu, tá? E daí? Aí eu sugeriria a você não desviar do caminho. Se você quer a paz, não a busque no sucesso financeiro. Cuidado, você tem que buscar o que realmente você deseja. Porque aí você está dizendo qual que é o caminho para a paz. Você está dizendo, se eu tiver dinheiro, vou ter paz. O que eu quero é ter paz, então vou buscar dinheiro. Não. Se você quer paz, foque no teu sonho de paz e sinta que você tem essa paz. Eu garanto a você que você consegue essa paz mesmo sem dinheiro. Olha que legal. Isso é Agora, se bacana. você quer dinheiro, tudo bem. Foca no dinheiro, vai ter dinheiro também. Então, é isso que eu penso também, porque, por exemplo, eles fizeram aí o... Nossa, que café gostoso, fizeram Thiago. Parabéns, que delícia. Que luxo. Você. Eles fizeram aí a Maravilhoso. viagem de bicicleta, Aham. mas todo o dinheiro contado. E foi Sim. interessante, né, assim, eu que gosto muito de meio ambiente e tudo mais, né, de preservação ambiental, porque os alforjes, as maletas que eles levam na bicicleta para guardar as coisas, E água, foram né? feitas
foram feitas de latas, de balde de baldes, balde de gordura vegetal, né? Isso, Que os restaurantes jogam fora. Então foi muito legal. interessante isso. Esse pensamento também ambiental e tudo mais, né? A gente tentou reciclar o máximo possível, né? Alguns dos alforjes a gente fez com saco de ração de cachorro também. Porque ele é impermeável e aguenta 50 quilos, verdade. né? Obrigado, Thiago. Então a gente fez uma mochila dele e utilizou o saco de ração de cachorro como mochila, né? E na hora do banho? Banho, posto de gasolina. Tomaram banho mesmo? Tomamos. Vamos lavar o Precisa? pé. Ah, Precisa Mais isso? em posto de gasolina e em partes que não tinha onde tomar banho, aquele lencinho umedecido salva todo mundo. Que legal, olha. Show. Porque o propósito, né, justificava, né, qualquer, imagina, né, que Sim. você se sentiu assim mesmo realizado quando você chegou lá, atingiu o objetivo? Sim, sim. Acho que foi a primeira vez que o pai me viu chorar durante a viagem, né? Ele chorava a todo momento, para ele era tudo muito, muito emotivo, né? E quando eu cheguei lá, eu comecei Gente, a pra quem chorar não tá porque aqui, realmente foi bem emocionante, né? Para quem não conhece, o pai dele é uma figura maravilhosa, o Marlon, Exato. jovial, né? Uma pessoa assim que tem um astral. André Gustavo, você gostaria de conhecer o pai dele? Com certeza, com certeza. Um homem, um baita pai, porque tu vê bem, um dos temas da modernidade, André Gustavo, é o conflito familiar, é a família desagregada. Com certeza. Né? Provavelmente esse pai e esse filho são é o melhor amigo do outro. Sim, sim, com certeza. Tudo que eu faço, tudo que ele é meu conselheiro, é ele que eu vou, né? Em tudo que legal, acontece né? comigo, né? Família bonita, saudável, sabe? Então, evidentemente, eles conseguiram ao longo da viagem encontrar cada um seu lugar para que essa viagem seja possível, né? E isso também fala muito bem da disposição do teu pai, no caso, porque as camadas de crenças dele já são muito maiores que as tuas. Sim. Então, você ser corajoso bastante para ir lá é ótimo. Agora, ele ser corajoso bastante para te acompanhar também, né? Sim. Verdade? Eu acho que o mérito maior foi do pai, né? O que tu acha? Eu acho que é uma hierarquia entrelaçada. Ali é um Sim. entrelaçamento. E a gente precisa entender a importância disso. A conquista deles também foi possível. Por quê? Porque as consciências deles estavam em ressonância. Eles sonharam juntos. Exatamente. Vocês já Essa pensaram? ressonância atraiu. Já pensaram o que nós podemos fazer se sonhamos juntos? E se nesse sonho colocamos o nosso sentimento? No poder, não é o poder de 1 mais 1. É muito mais que o poder de 2 quando duas consciências se entrelaçam. E quando muitas consciências se entrelaçam. Será que nós não podemos deixar nossa cidade, nossa vida, nosso município muito melhores, muito mais saudáveis, ecologicamente corretos? Exato. Será que não conseguimos feitios que pareciam impossíveis? Até porque quando pensamos em o que é possível e não é possível, vamos buscar no arquivo da mente coisas velhas, coisas que não foram feitas. Não esqueça, Sim, sentir, É aquela questão da congruência, né? Sentir, Sentir. pensar e agir, né? Tem que Isso. agir. E né? depois de sentir, se esforçar, como eles fizeram. Sim. Isso não é um caminho, um mar de rosas, né? Houve intempéries nessa viagem, não houve? Bastante, Furar o pneu algumas vezes? Bastante, bastante. Eu acredito que tudo é que nem eu sempre boto, sou skatista, né, cara? É como no skate, tu não aprende, não nasce aprendendo. Tu Claro. tem que ir tentando, e tu pode ser o melhor skatista do mundo. Tu vai ter que aprender alguma coisa, tu não vai aprender tudo nunca. Né? Foram Então, bem recebidos em todos os lugares que vocês todos estiveram? todos os lugares. Um pouco de cidade grande, assim como Buenos Aires, é um pouco difícil, né? O pessoal já é mais fechado, assim. A gente até passou por uma situação Mas lá é no meio centro de Buenos Aires? centro de Buenos Aires. Olha só. Mas foi o único lugar, assim, que não foi muito legal, assim. A Imagino. gente chegou a pedir, uma situação que a gente passou, a gente foi pedir informação para um pessoal no posto, a gente falou, onde é que tem uma casa de câmbio? Não dou informação. Pô, tô de bicicleta, o cara não vai me dar uma ser o informação. torcedor do Boca Juniors, Ah, não, da bola. Tá bom, Ah. mas assim que saímos Tem que dali chegar com o da revólver, me grande- dá uma informação. Saímos do grande centro ali, que começamos a entrar na Argentina É, mesmo, mas é conhecer a grande Buenos Argentina. Aires, né? É muito lindo, é muito bonito, o pessoal recebe muito bem. A diferença que tem de brasileiro é só no futebol, brasileiro e argentino, eles não têm nenhuma coisa contra nós, nada, e nós nem nada contra eles, é muito bom. Tu entendia tudo do espanhol? Do Bastante, castelhano? é bem fácil de entender, né? Até entrevistas lá demos em espanhol. Não brinca
Nas rádios, Las Nas- Flores foi uma que a gente teve uma entrevista lá. Assim. Tá no livro aí. Tá no livro. Na rádio, né? Que legal. Porque é longe de Buenos Aires a Ushuaia, é quantos quilômetros? 3.500, se eu não me engano. Jesus! uma coisa assim. Sim, 3.500. Isso. Se tu passa a Patagônia, Toda a Patagônia. Toda a Do início Patagônia. ao fim. visse algum bicho diferente? Guanaco, Mara, alguns bichos bem... Condor, não. Condor é no Peru, O né? condor tem também. É. Eu ouvi o grito dele. O grito eu ouvi, que é bem estrondoso, bem forte, mas ele eu não cheguei a ver, né? Ele é bem grande, o condor, né? Eu achei também, eu ia só comentar, ouvintes darem, né? O título saiu de supetão, pedalar é possível. O desafio de pai e filho numa viagem de bicicleta desde Santa Catarina até o fim do mundo. Que título feliz! Como é que foi a gestação Inspiração, né? desse título? O fim do mundo. Na realidade, era um outro título, né? Que eu tinha. Era, A pai e gente filho tinha feito, vivendo né? a estrada, né? Mas É, aí pai- Legal também. veio essa ideia de pedalar é possível, se eu não me engano foi do pai ou tua, né? Foi do teu pai. Foi do pai? É, assim, pedalar é possível. Assim, pô, que texto enxuto, né? Eu sou jornalista às vezes, mas Isso. para enxugar muito o texto não consigo muito, assim, sabe? Eu falei que texto enxuto é esse mesmo que a gente vai fazer. Às Pedalar é vezes possível. chega, mata na hora, assim, fala, é isso aí que É, eu precisava, e não vinha, Eu né? não vinha, assim, era um Mas- negócio assim, sobre duas rodas, a aventura de pai e filho e É. tal, alguma coisa Eu assim, acho que sabe? pedalar é possível por o É. pai ter fumado 35 anos, ser sedentário total e mudado de vida, né? Então, pedalar é possível, né? Na verdade, era Ushuaia sobre duas rodas. Era isso mesmo. Mas aí, assim, pedalar é possível, ficou bem melhor, né? Ficou bem melhor. A palavra, o que é o fim do mundo, André Gustavo, tu que é um filósofo? Onde é que é o fim do mundo? Ushuaia. É o Eles chegaram lá. Simbolicamente. Mas são dois, né? Boa. Como é que é o Ushuaia? O que tem de diferente lá? Cara, a ida pro Ushuaia é muito linda, tudo muito lindo. O Ushuaia também muito bonito, no canal de Beagle fica lá, né? Mas eu acho pouco sombrio, assim, né? Por Ushuaia ter sido construído em volta de uma prisão, E a né? correnteza nesse canal. É. E aí lá tem aquela prisão deles e foi construída a cidade em volta da prisão, né? Uma prisão muito Prisão punk, militar, assim. né? As paredes, maior parede que eu já vi, em torno de 1 metro de largura, as grades muito grossas também. Dizem que ninguém nunca fugiu de lá, né? Era impossível. Se fugisse, caía num frio extremo, né? Congelava. Quem que ia Congelava. querer fugir? Exatamente, essa é a parte bonita da viagem de vocês, a história que vocês sim. aprendem, né? O que a gente levou foi a jornada, né? Esse Não o destino, conhecimento. mas sim a jornada daqui até É um lá. nome Né? indígena, Ushuaia? Isso é fundamental, tá? Eu quero, se Fala, for André. possível, desculpa, Célio. Não. Repete o que tu A falaste. jornada daqui para lá é o que valeu, né? Não a Isso, chegada lá, né? isso. Mas sim o que a gente É. viveu indo, né? Isso é A uma coisa que a felicidade gente... é o caminho. A gente despercebe esse detalhe, a vida é a mesma coisa. É. A gente está louco tentando chegar a algum lugar. Vocês já viram alguém Uhum. chegar a algum lugar? Ninguém Uhum. chega a lugar nenhum. É, O bacana é a jornada, o que a gente leva é o quê? É a jornada, né? sim. É, exatamente, é isso até que o Marlon falava. Uma viagem de bicicleta não é uma competição. Claro. É uma viagem, né? Mas é mudança de paradigmas, e isso que nós estamos precisando já. Nós fomos adestrados, não educados. Fomos adestrados a competir. Exatamente. E se ele fosse competindo com o pai, essa viagem teria sido uma porcaria. É. Exatamente. Ela só foi possível porque eles foram cooperando. É. Se Foi. dois cooperando chegam ao Ushuaia de bicicleta, quanto que nós cooperando, todos juntos, não podemos fazer? Exato. Em prol da ecologia, da economia, do sucesso, É. do amor, da paz. Quanto nós não podemos fazer se alinhamos as nossas consciências É. e criamos um futuro possível, com o título do livro. Interessantíssimo o título do livro, possível. O que não é possível? Quantos quilômetros vocês andavam por dia? Média de 100 por dia. Mas Ou daqui a variava, né? Floripa, isso? Isso aí, mas variava, né? Variava. Como é Depende que era a do rotina? vento. Acordava... Acordava em torno de 4 da manhã, por causa do vento. O vento na madrugada é mais nulo, né? Então a gente aproveitava isso. A gente saía 4 da Pra manhã para velocidade. chegar no máximo às 4 da tarde estar acampando. Né? 4 da tarde, Mas- 6 horas, quando 7 horas não está anoitecendo, a gente já está acampado, já está instalado. Mas esses 100 quilômetros durava quanto tempo? Aí varia por causa do clima, né? Uhum. Se a gente pegasse o vento de frente, era em média de 12 a 16 horas. Pegasse 12, o vento nas 16 costas, pegasse o vento nas costas, em média de 4 horas. Nossa. né? Ótimo. É uma Rápido, coisa que a assim. gente não tinha pensado agora, que entrou o elemento vento, É. que é um fator a ser levado em consideração. E mais na Patagônia. Sim. É forte, né? Muito Tem uma forte, parte cara. do livro que dá que o Marlon fala assim, que tava com vontade de desistir ali, por causa do vento. É, ele te Porque chega... eles dobraram, acho que
a estrada enganou eles, porque sabe que o vento estava mais fraco, mas entraram na estrada que o vento era mais forte. Então ele queria desistir, ele tinha que empurrar a bicicleta, né? Teve dias que a gente tava indo para um lado e o vento tava daquele lado. A gente virava e parecia que era... O vento virava contra nós de novo. A gente passava o dia inteiro e, pá, não é pra gente ir pra frente, né, cara? E mesmo assim a gente ia e quando chegava no final, tinha aquela surpresa do lugar onde a gente tava, sempre muito bem recebido, né? Então valia muito a pena o esforço. E não houve assim, a gente se perdeu no caminho, pegamos a estrada errada, isso não houve. Não. Hoje o celular com... Né? Não precisa nem ter internet, André, o GPS Gustavo, dele já fala, né? eles tiveram a 1 milímetro de desistir. E aí, o que tu fala sobre isso? O sensacionalismo. Não, realmente. Tem que realmente. valorizar. Porque o André Gustavo tem uma voz assim de novela, aquela voz dramática. Eles Agora, quase desistiram. Os percalços do caminho fazem parte. E também, se eu tenho um sonho e eu sinto que é possível, é preciso persistência também. Não vamos nos iludir. Hoje tem muito material a respeito da física quântica e como você só sonha uma coisa e vai dormir, isso já se concretiza. Não é bem assim, calma. Vamos entender como a mente funciona. Eu acho que é muito importante sempre um momento de reflexão, né? Isso. Então, dar uma parada e pensar. Isso. Porque se não parar e pensar, se tu só agir, não vai dar. Então tem que dar uma paradinha, pensar e saber que é possível, né? Você sabia que iam correr riscos, né? Sabia, bastante. Claro. chuva, as águas, pegaram chuva forte? Um dia de chuva no deserto, quando a gente fechou a barraca, abençoado. Fazia alguns tempos que não chovia no deserto, a gente fechou a barraca e começou a chover. Aguaceiro? Aguaceiro, bastante. Abrimos a barraca e parou de chover. Olha. Impressionante. E quando chegamos no Ushuaia, aquela chuva que virou neve. Neve por 4 dias. Olha, Como é que foi a sensação de ver a neve? Eu nunca vi neve na minha vida. também não Muito sabia. boa, muito Ó, boa. Lá em Bombinhas cai neve? Não cai, Sérgio. Almeria. Só dá tainha, né? Ali nos Pinheiros, Beto, tem neve? Não. Então, como é que foi a sensação da neve? É muito boa, né? Eles chamam de chuva quente, né? Porque parece que tá quente quando tá nevando, assim. É bem legal. Bem É da hora. isso a tua relação com a neve na infância? Buenos Aires caía neve, não? Não, Buenos Aires não, mas eu conhecia a neve, sim. Sim. Eu conhecia a neve, Na fica mais Patagônia. fácil. Eu conhecia a neve em São Luís, em Merlo. É uma cidade bem bacana também, ao pé de umas montanhas. E realmente, a hora da neve é uma hora que a temperatura sobe. Incrivelmente, na hora que está nevando, sobe. Agora, quando para de nevar, aguenta, né? Aí que o frio chega. O problema é o vento, né? O vento Isso. E o vento na Patagônia é bem forte. Sim, a gente estava falando ali, o vento ele chegava a deslocar a bicicleta. Às vezes dava as rajadas, ele levantava e tirava, mesmo com nós em cima e com 50 quilos. A bicicleta Nossa, levantava do chão que e loucura. plainava, né? E eu estava reparando que nosso amigo tem um leãozinho no fundo de tela do celular, né? Isso. Um leão. E leão Isso é tem um algo a ver com a arquétipo. vida dele? Claro. Por que você escolheu esse avião, esse leão? Uma imagem, simplesmente, que eu gosto. Assim. Mas não Eu é tenho bem imagens isso, que eu né, gosto, André? mas Isso. que... Há um subterrâneo disso, E então? isso. Agora a Tem gente um começa a entender o subconsciente. subconsciente. Isso. A gente começa a entender o subconsciente. Ele não procurou a imagem do leão por uma razão específica. Mas o leão, coincidentemente, é arquétipo da coragem, né? E coragem é o que se precisa para pedalar desde aqui até o Ushuaia. Não é à toa que ele escolheu essa imagem, porque a coragem já está nele. Então ele vai buscar coisas que têm afinidade com a coragem dele. Ele é surfista, ele é skatista, todas as coisas que têm coragem, ele não tem medo de se machucar. Ele vai lá, é corajoso. Se desafia, né? Isso. Agora, eu não sou corajoso, como ele é. O que eu posso fazer? Olha, começa pela imagem, começa pelos arquétipos. Isso entra naquela, assim, que nem eu, quando estava trabalhando numa empresa em Rio Grande, eu achava que eu não ia conseguir fazer o meu trabalho. Isso era muito difícil para mim. Aí eu sempre escrevia lá, eu vou conseguir, eu posso, eu Isso. consigo. E eu deixava um bilhetinho. Todo dia eu lia aquilo. Isso. Entende? Eu aprendi a fazer o trabalho. Isso. Entende? Mas, Entra André, nessa mesma frequência. Aí. Exatamente. Exatamente. Mas, André Gustavo, mas ele é corajoso, ele é arrojado, Pietro. Mas isso não é um pecado, ele parece que não valoriza a vida. Parece que a vida e a morte, sabe? E a vida é um dom de Deus. Você não tem medo? Você não é um pecador por isso? Não se sente culpado? Não deveria ter culpa disso, André Gustavo? Justamente. Ali vem o sistema de crenças, tá? E aqui, acho que essa aqui é a chave. A culpa. A culpa e o medo foram instalados em nós. Elas não são naturais. A culpa e o medo não são naturais. São produto do sistema de crenças. Então, todos nós fomos forçados a viver de forma antinatural. E estamos sendo forçados ainda hoje.
porque nós não vivemos de forma natural. Tem muitas regras sociais que são ofensivas para a nossa própria natureza. E nessa tentativa de nos encaixar na caixinha social, a gente algumas vezes age de forma natural. Quando agimos de forma natural, nos sentimos culpados. É natural querer descobrir, é natural fazer diferente. E se eu tenho essa crença e essa filosofia da culpa, eu não vou a lugar nenhum. O medo, falando em frequências, é das mais baixas que existem. O medo paralisa, o medo me impede. Então, por medo, eu me submeto e não ouço mudar, não ouço ir por um novo, porque o novo é desconhecido e tudo desconhecido dá medo. Então, se eu tenho culpa e medo, eu fico na mesmice. Depois reclamo da mesmice. Por que eu fico na mesmice? Pelo meu sistema de crenças. Então, a capacidade que nós temos de evoluir é totalmente proporcional ao trabalho que nós damos de ir eliminando as crenças do nosso subconsciente, porque são elas que nos impedem de crescer. O potencial está em todos nós. E não há um risco real. Pode ver que não há um risco real. Você, Pietro, tu e teu pai, tu te lembra de algum sonho nessa tua viagem? O dormir era só roncar, se apagar aí mesmo. Ouvir, tivesse alguma visão, algum sonho que te marcou? A parte mais bonita que eu vi foi um dia que eu abri a barraca e vi uma estrela cadente onde a gente estava, né? Vi um cometa, né? E, pá, ele foi uma parte muito bonita. Assim, isso é poesia, né? Isso é pura. A vida é poesia. E tu vê aquilo riscar no mar, porque a gente estava na beira do mar e todas aquelas estrelas refletiam no mar, né? Então, era muito bonito. É uma imagem que está gravada na minha mente, assim. O pneu estourando, tu não sentiu ali o mal, o terror? Bastante vezes, assim, chegava a estourar, chegava 7 vezes no mesmo dia, né? Mas a gente botou na cabeça que tudo era por um motivo. E realmente tudo era. Quando o pneu furava, era para nos livrar de alguma coisa. E assim a gente leva até hoje. Quando alguma coisa ruim acontece com nós... Isso não é superstição, André Gustavo? Como é que esse mundo de casualidade, será que é uma lógica maior? Existe o grande arquiteto do universo? Ou você é ateu? Não, eu não sou ateu. Se você estuda física quântica, você não tem a mais mínima chance de ser ateu. Porque o que estamos entendendo a partir do funcionamento do átomo? Que tudo começa por uma consciência. Tudo começa pela mente. Então, o paradigma mudou. Até então, a gente pensava que mente era subproduto de matéria. Isso. Não. A física diz não, porque o átomo é só possibilidade e ele só se manifesta quando alguém o observa. Então, sem consciência, não há criação. Então, é óbvio que tem um grande arquiteto e óbvio que tem toda uma dinâmica que a gente não consegue entender. E os astros, a astrologia, tu acha que o Pietro e o Marlon, não, o Marlon, pai, deveriam ter consultado o horóscopo antes de viajar? Não necessariamente. Você acredita não digo... nos horóscopos? Acredito, Sim. mas nada é predeterminante. Sim. Então, cuidado com a crença com a qual eu olho para o horóscopo. Porque se eu tenho a crença de que o que diz ali vai acontecer, meu subconsciente vai me levar a confirmar essa crença. Tá? Então, se eu leio uma coisa boa, provavelmente meu dia vai ser bom. Se eu leio uma coisa ruim, provavelmente meu dia vai ser ruim. E eu quero ir na questão do pneu que ele falou. Quero voltar para isso, porque acho que é uma pérola que a gente não pode deixar passar. Né? Vamos lá. Quem está falando é André Gustavo, ouvintes. Há alguns minutos atrás, falamos das intempéries da viagem e por que ele estava quase a ponto de desistir e não desistiu, né? Então, vou linkar aquilo com isso. Isso. Aonde que esteve a grande sacada deles? Em como dar significado à experiência. A experiência não tem significado. Estourou um pneu. Isso é bom ou é ruim? Não é nem bom nem ruim. Estourou um pneu. Vamos ao fato. O fato não é nem bom nem ruim. É um fato. Estourou o pneu. O que eu acredito a respeito do que aconteceu? Que leitura eu faço da realidade? A leitura que ele fez da história do pneu. Que sorte, me livrou de outra coisa. Pronto. Significação positiva. O que era um problema, agora é mais ânimo. Olha, estou tão protegido que até o pneu fura para não cair numa coisa pior. Eu estou no aeroporto, de azar, perdi aquele voo. Xingo e fico triste. E, por infelicidade, aquele voo tem um sinistro. A questão é como você sabe. Isso. Como você sabe. Né? Então, se em vez de significar isso, ele tivesse pensado, estourei 2 pneus hoje, os pneus não estão aguentando a viagem, não vai dar. Adivinha o que ia acontecer? Não ia dar.
mas ele conseguiu significar o fato de uma forma positiva. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Os fatos são fatos. O que é, é. Hoje chove, eu não gosto de chuva. O problema é meu, hoje chove. Então é melhor eu gostar de chuva porque está chovendo, tá? Exato. E se eu gosto de chuva, meu dia vai ser bom. E se não gosto de chuva, meu dia vai ser ruim. E meu dia não depende da chuva, depende da minha crença a respeito dela. Então a vida não depende do que acontece. O Pietro, você é o rei dos chiqueiros. Você ficou vaidoso com essa conquista? Você se sentiu superior? O rei ainda acho que é desculpa, o senhor seu pai, né? Que, Ah, ele, meu que ele andava de bicicleta até tentar voar com ela, ele tentou, né? Eu lembro dessa história, eu ouvi essa história. Quem já. olhar o meu Facebook vai ver meu pai. Meu pai era um idealista, tentou fazer uma bicicleta helicóptero. É mesmo? Ele deu uma sacudidinha, tadinho, né? E ele é tão radical na bicicleta que ele morreu em cima da bicicleta. Um motoqueiro desse catinguento aí matou meu pai. No Nossa. dia que ele fez 80 anos. É mesmo, Célio? Isso, Nossa. sabe, o seu Alfeu. E ele era o mestre da madeira. E falando nisso, assim, você falou da questão de o rei dos Iqueiros, O rei dos chiqueiros. mas depois da viagem do Pietro e do Marlon, eles trouxeram muita gente para visitar Itajaí. Então, Itajaí, as pessoas não sabem, mas se tornou um roteiro de ciclistas que viajam pelo mundo. Opa! Então, veio um chinês, né? Primeiro chinês. Depois uma polonesa e um português, né, Isso. Pietro? E veio o filho de uma senhora que eles conheceram lá na Argentina também. Argentina. Então tá todo mundo passando por aqui, às vezes eles dando abrigo na casa deles e tudo mais. Assim, bem bacana que se tornou assim um ponto conhecido. As pessoas passavam só por aqui, mas não sabiam o que era Itajaí. O Célio, que é itajaiense, deve sentir bastante orgulho, né, Célio? Muito orgulho. Porque a maioria lá fora, eles sempre, quando a gente falava de Itajaí, Itajaí no Balneário. Eles, não, Balneário Camboriú a gente conhece, mas Itajaí era um polo de indústria para eles, né? Do Sim. porto, alguma E coisa esse assim. ziqueiro português, era Manuel ou Joaquim? Como é que era o nome dele? Desse, que era... Gente boa, gente boa. Ah, que Um bom. português e uma polonesa. Casal viajante, muita gente boa, ficaram uns dias na nossa casa. Também teve esse chinês também. Ele falava inglês meio ruinzinho, eu também, foi meio difícil a comunicação, mas conseguiu ficar 4 dias ali em casa. É como se bem houvesse, legal. Andrés Gustavo, uma linguagem universal, né? Uma fraternidade. Você vê, ele, o chinês, mal sabia falar, né? Mas se conseguimos entenderam. ajudar A ele, conseguimos linguagem- levar ele na polícia que ele precisava para renovar o passaporte, tudo. Deu tudo certo. Mas eu acho que o André ele fala um pouco sobre essa grande fraternidade e essa linguagem que não é só verbal, a simpatia. Desde que eu conheci o André Gustavo, ele é um cara queridão, esse cara é do bem. Uhum. Eu e o Almeri, tudo é uma vibração boa, depois tu vai explicar. Mas dos portugueses eu puxei, porque tinha uma piadinha horrorosa, assim, dos portugueses, que diz que a inovação tecnológica, a última inovação tecnológica dos portugueses era o avião kamikaze para 2 lugares. O japonês fez para um lugar só, mas o português, para inovar, já ia 2. Tudo pode evoluir, né? Mas existe isso, André Gustavo, a pessoa que tem um astral bom? O que é esse astral? Por que aqui nós estamos num astral tão bom, todo mundo? O Beto, né, o Gustavo, o Célio e o Pietro, o Almeri. Por que isso, né? Existem essas energias boas no ar? Sim, existem e não estão no ar. De novo, vamos para o computador. A gente tem um computador assim, fora de série. A nossa mente é um computador fantástico, brilhante, com muitíssima capacidade. Infelizmente, a gente conhece muito pouco o funcionamento desse computador. A gente não aproveita todas as possibilidades que nós temos. E há uma comunicação entre as pessoas que é subjetiva. É uma comunicação que não é verbal, que não é por gestos, que é por própria energia. E essa energia não vem de fora, vem de dentro, vem do nosso subconsciente. Então, há uma afinidade. Claro, entre nós há afinidade. Algumas questões são importantes para nós, em comum. Talvez gostamos das mesmas coisas, talvez gostamos de estar feliz, gostamos de concretizar, gostamos de falar de coisas saudáveis, Sim. de coisas positivas. A nossa vibração é positiva, a de nós 4. Então a gente se entendeu rapidamente. Exatamente. Não precisamos dialogar muito para nos entender. E a gente estava falando aqui no intervalo sobre essa questão de fronteiras, né? Você é argentino,
nós somos brasileiros, e também tem essa questão, não só da fronteira, mas das divisas, os catarinenses com rixas de gaúchos, gaúchos com rixas de catarinenses, e tudo assim vai levando. O Marlon, o pai dele, sempre tinha uma premissa de falar assim que ele estava cruzando a América do Sul, 4 países, tudo, fronteiras sem passaporte e sem nada, assim. E o que ele queria era a liberdade de cruzar essas fronteiras, assim. Isso que é bacana, né? E o que eu vi também no livro, que eles me relatavam, a questão dos argentinos do interior, né? Que recebiam eles de braços abertos, davam comida, convidavam para almoçar, para jantar, e quando saíam até, davam lanche para eles levarem na viagem. Então isso é interessante, né? Porque somos um só, não existe fronteira, né? Não, não existe, não existe. A nível consciencial não há fronteiras. Todas as nossas consciências são interligadas, correlacionadas, e todas estão afinizadas com a grande consciência. E a grande consciência você pode chamar ela como você quiser. Não interessa como você chama, mas é uma só. É muito simples de se entender. Olhe alguém nos olhos, mas olhe dentro dos olhos. É uma coisa que a gente deixou de fazer. Exato. Você não pode agredir a quem você olha dentro dos olhos. Você precisa fechar teus olhos para agredir. Você precisa fechar teus olhos para fazer mal. Se você abre teus olhos e olha dentro dos olhos de outro, não pode fazer uma coisa contrária à tua essência. E a essência humana é boa, é essencialmente boa. Os outros comportamentos são apenas ignorância. E quando a gente olha em termos de ignorância, não dá vontade de punir, dá vontade de ensinar. Quando a gente olha em termos de certo e errado, de bonito e feio, de gaúcho e catarina, de argentino e brasileiro, Isso. então a gente está criando uma divisão que não existe. E essa divisão é tão imaginária quanto as fronteiras. Ele passou de bicicleta pela fronteira, então passou devagar. Eu quero que ele nos conte. Tem alguma linha lá? Tem mesmo? Não tem. Um livro que fala muito sobre isso, que é muito legal, é o Sapiens. Não sei se chegou a conhecer já. O livro Sapiens, ele fala muito sobre isso, sobre fronteiras imaginadas e como tudo é imaginado, assim, né? Social, né? A parte social, né? Aliás, tem um capítulo de apresentação no livro, né? Que é a apresentação do Pietro, que ele fala sobre um pouquinho sobre a vida dele e tal, e tal, e tal, que ele teve entre a vida e a morte, né? Então, essa viagem aí mostrou para ele uma superação, que ele achava que nunca mais era capaz, porque ele deu uma doença nele, teve que... No caminho? Não. Quando eu tinha 18 anos, tinha 18 anos, né? Tive apendicite, só que a minha apêndice estourou dentro. Então ela foi bem complicada, né? E aí depois eu tive aderência intestinal, que é quando o estômago cola e tem que tirar uns pedaços. Né? Aí tive que tirar um pedaço do estômago e coisa. Foi onde eu mudei de vida e quis vir pra cá, pra Santa Catarina. Exatamente. Né? E essa viagem foi uma prova para ele também, né? Assim, mim. que ele estava saudável, né? Para viajar e tal, né? Então, é bem interessante. Né? Pietro, você que está ouvindo o nosso terapeuta, o nosso queridíssimo Andrés Gustavo, o que estás achando? Não está achando ele meio viajão? Não, muito bom, cara. Ele falou uma coisa aqui da dor no braço, o pai chegou aqui agora, visitinha, e o pai... Aí? Visitinha de última hora traz aí. o paizão aqui, o herói. Tá. É um cara que tem uma dor no braço, e eu acredito que é muito isso que tu falou, uma dor no ombro, né? Senta aí. Que tu deu aquela explicação, se tu puder dar a explicação de novo, o que é a dor no ombro, pro pai ouvir. É o terapeuta André Gustavo, Tudo bem? Nacionalidade argentina. Parabéns pela sua façanha junto com o filho aqui, né? Ele ficou meio incomodado de ver um pai e um filho passando lá, meio rápido, assim, ele nem chegou a completar. Muito bom, pelo legal. Vento da Patagônia. Seus cumprimentos aí aos ouvintes, Marlon Acosta, o pai do Pietro. Uma boa tarde a todos. Cheguei um pouquinho atrasado aqui, mas venho participar aqui. E a dor no ombro? É uma falsa dor no ombro? Célio, fala. Não, ele tá... Em 12 anos que eu sofro dessa dor, somente 60 dias eu não senti nem um pouquinho essa dor. Olha só. Durante a viagem. Enquanto eu pedalava, eu esqueci logo dela. Posso explicar? Posso explicar o que é? Explica, né? É dor no ombro, verdade? Sim, é do ombro, irradia para a cabeça. Isso, irradia, mas começa no ombro. Começa no ombro. O ombro, ele faz a junção entre o corpo e o braço. O corpo representa a vontade. O braço representa a capacidade de colocar essa vontade em prática. O ombro é a interface que está no meio. Então, quando dói o ombro? Quando eu tenho uma vontade e não consigo colocá-la em prática. Quando você estava viajando, a tua vontade era viajar, não era? Sem dúvida. Você estava colocando isso em prática. O ombro não dói.
Talvez hoje tenha coisas que você está querendo, a tua vontade está querendo fazer, mas você não está conseguindo concretizar. Então o ombro vai te avisar, vai contar essa história para você e para todos, principalmente para você, para que você possa ir atrás da tua vontade. Sim, E a somatização sai, como saiu esses 60 dias. sim. Porque, em última instância, o ombro é consequência do processo mental. Porque quem controla todos os processos físicos, e os médicos coincidem com isso, é a mente. Sim. Eu uso a técnica não desenvolvida, aprendida, a experiência da viagem, hoje para controlar a dor. Eu não posso mais tomar remédios Tu não usa convencionais. melhorar o mas Cibalena, nada nada. mais. Isso Cibalena. tomei tanto que o Cibalena e o Fontol esqueceu do Fontol. Beto já Tive sabe que é problemas Cibalena. digestivo, né? Do Aham. sistema digestivo em função dos remédios do uso contínuo. Então eu trabalho com a mente, é a única coisa que Sim. sobrou. Então, quando a dor está muito aguda e eu consigo sair a pedalar, eu lembro passo o cérebro para a viagem. Daí eu olho as duas rótulas do joelho funcionando perfeitamente, e aí eu mentalizo e olho as rótulas realmente funcionando. Do lado direito funcionando, do lado esquerdo está funcionando, Tá mas ele já tinha idade, uma dor. Marlon? Mas ele está aqui, então quer dizer, a dor vai passar, Isso, sempre passou, isso, e com isso eu consigo levar Fantástico, e vencer a dor. fantástico. Um exemplo. Mudando o foco, né? Isso, um Mas exemplo. eu só lembrei Cibalena na minha infância, viu, Tiago? Cibalena era um remédio, uma baga. E ali a gente lia, a gurizada lia ali na receita, na fórmula. Vinha de papel, Isso. Duas, E tem duas a dágivas, palavra né? mais comprida da língua portuguesa, dimetilamminofenil, dimetilpirazolona. Para tu te assim, tu impor para a turma, tu tinha que falar a palavra mais comprida da língua portuguesa. Dimetilamminofenil, dimetilpirazolona. Aí eu me senti fera. Eu sou fera, então por Com isso... certeza. E se você acredita que é fera, mais fera você se eu torna. só tenho um defeito, eu sou um só. É narcisismo isso? Não, não, é realidade. Você é um só mesmo. Palavra saideira aí do paizão Marlon, por favor. Mas então, o fato foi essa viagem, né, de sair de Itajaí com o filho até Ushuaia. Esse foi o fato mais relevante na nossa carreira de pai e filho aí, de união entre os Amanhã tu dois. vai estar lá, Legal. todo bonitão, terno, gravata, amanhã. Ainda como tinha... Não, terno e gravata não dá essas formalidades não. Ainda que dava esse choque na viagem, às vezes a gente tem também, e a gente resolve pedalando. A gente dá uma brigadinha assim, pega a bicicleta e sai a pedalar, já tá de mão. Acabou a briga. Amanhã, 19h30, é Então isso, tá, Pedro? dá os últimos recados aqui. Amanhã às 19h30, a gente vai estar lançando a segunda edição do livro nas livrarias catarinenses, no Shopping de Itajaí. E quem quiser acompanhar um pouquinho da nossa vida também, é só entrar no Instagram, tem Pedalar é Possível, @Pedalar é Possível no Instagram, no Facebook Pedalar é Possível, e no Mercado Livre também pode adquirir o livro para todo o Brasil. Almeri, amanhã, 19h30, no shopping, Itajaí. Exatamente, estarei lá e já soube que você também vai depois da missa ali. Depois da missa do hospital eu vou lá. Fala, E Marlon. no sábado importante. estaremos no Aldec, um evento fechado na próxima Beira Rio. É um bar de um evento fechado para amigos, também Como é o pedalar nome é do possível. bar? Aldec. Aldec. Para fechar o astro da tarde, Andrés Gustavo.